Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, bem-vindo, bem-vinda a este nosso encontro. Nos encontramos com o Senhor através da Sagrada Escritura, Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é como luz na nossa vida. Certamente, meu irmão, minha irmã, você já fez a experiência de caminhar no escuro. E caminhar no escuro, temos o risco de nos perder. E a palavra vem ao nosso encontro como luz, como diz o salmista. Ela é luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho. Por isso peçamos a graça de permitir que a palavra de Deus seja a luz que nos guia, para que sempre realizemos a vontade de Deus. E te convido a mais uma vez abrir o seu coração, abrir os seus ouvidos e permitir que a palavra de Deus seja internalizada na sua vida. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e cairá chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse trecho do Evangelho que nós terminamos de escutar, certamente é conhecido por todos nós e tantas vezes já o escutamos. Mas todas as vezes que nós o escutamos, é um texto que sempre nos provoca, porque parece que nos pede mais do que aquilo que somos capazes de fazer. Por isso, nós não podemos compreender a palavra de Deus a não ser na luz do seu Espírito, porque, humanamente falando, nos sentimos fragilizados e incapazes de realizá-la. Esse trecho que nós terminamos de escutar do Evangelho de São Mateus está dentro do discurso inaugural de Jesus, isto é, o seu primeiro grande ensinamento no Evangelho de São Mateus, sobre o monte, o famoso sermão da montanha. Portanto, poderíamos dizer que é o programa de vida de Jesus, que também deve ser o programa de vida dos seus discípulos. Poderíamos dizer que aqui estão os ensinamentos fundamentais da vida de Jesus e da sua comunidade, dos seus discípulos. Portanto, ensinamentos fundamentais também para a nossa vida. E o que nos diz o trecho do Evangelho de hoje? O trecho do Evangelho começa dizendo assim: ouvistes o que foi dito, portanto, remetendo àquilo que era a lei no passado, a lei antiga, que diz assim: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aqui se remete sobretudo à lei de Talião, a famosa lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que ao longo da história já foi um grande avanço, porque a lei de Talião não permitia uma falta de equilíbrio na vingança. Portanto, a vingança deveria ser equitativa. Se alguém feria um olho, aquela pessoa que foi ferida teria o direito de, no máximo também, ferir o olho da pessoa que o magoou. Portanto, haveria ali um equilíbrio e antes havia uma desproporção. Então já era um avanço a lei de Talião. Mas para Jesus isso não é suficiente. É preciso ir além. Mesmo que a lei antiga dizia deste modo, amar os amigos e odiar os inimigos,
Jesus pede mais dos seus discípulos. Diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Vejamos que Jesus vai além. Para Jesus, o amor não tem limite. O amor é ilimitado. Por isso, ao amor não cabe nenhum tipo de medida, porque o amor é sem medida. E por que que esse ensinamento de Jesus é eficaz? Por que que ele tem força? Porque o próprio Jesus assim nos amou, com amor irrevogável, um amor ilimitado. Se a gente olha para a vida de Jesus, de fato ele não amou somente os seus amigos, somente aqueles que eram próximos. Jesus amou inclusive os seus inimigos e foi capaz de rezar por aqueles que o perseguiam. Basta a gente olhar, por exemplo, no momento da prova final de Jesus, no alto da cruz. Mesmo sendo zombado por aqueles que o condenaram, mesmo sendo zombado pelos soldados e por toda a multidão que estava ali diante dele na cruz, no momento de mais profunda agonia e dor, Jesus pedia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Portanto, o ensinamento de Jesus tem eficácia porque ele viveu o que ensinou. E é isso que ele pede de cada um de nós. Por que amar até mesmo os inimigos? Por que rezar até mesmo por aqueles que nos perseguem? Porque o amor é irrevogável, o amor é ilimitado. Não se pode impor nenhum tipo de limite ao amor. É com este amor que Cristo quer que amemos os nossos irmãos e até mesmo os nossos inimigos. E aí o Evangelho vai dizer que este é um critério para que sejamos reconhecidos como filhos do Pai Eterno. Vejamos: desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Portanto, isso nos remete ao primeiro livro da Bíblia, de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ora, se Deus faz brilhar o sol sobre maus e bons, se Deus faz cair a chuva sobre justos e injustos, por que nós queremos limitar o nosso modo de amar? Por que queremos limitar a graça? Nós devemos ser parecidos com Deus. Por isso, esse é um critério essencial que demonstra que nós somos filhos do Pai Eterno. Amar até mesmo os nossos inimigos e ser capaz de rezar por aqueles que nos perseguem. Se pergunte, meu irmão, como está a sua capacidade de amar? Você é capaz de amar aquele que lhe feriu, aquele que lhe magoou? É essa a exigência do Evangelho. Você é capaz de rezar por uma pessoa que talvez em algum momento da vida quis o mal para você? O amor nos liberta, justamente porque não nos deixa aprisionados a nenhum tipo de situação como esta. É isso que pede de nós o Evangelho. E vejamos como continua o Evangelho. Se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? Se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Portanto, para Jesus, é preciso que façamos mais do que o ordinário. É possível ou é preciso que amemos com amor extraordinário. Os pagãos e os publicanos também amam e fazem o bem àqueles que os amam e fazem o bem a eles. Mas Jesus pede que é preciso que amemos com amor extraordinário. Por isso se pergunte, será que você também não está amando somente os seus irmãos e sendo incapaz de dispensar amor até mesmo àqueles que um dia quis o mal para você? E aí o Evangelho conclui dizendo assim: deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai Celeste. Perfeição aqui no Evangelho não significa ausência de limites, de erros. Afinal de contas, todos nós continuamos limitados, mesmo alcançados pelo amor de Deus. Mas perfeito aqui tem a ver com plenitude. É não ser vazios,
mas ser preenchidos da graça de Deus, ser plenos, como Deus é pleno. É desta forma que nós seremos capazes de testemunhar neste mundo que nós somos verdadeiramente filho e filha do Divino Pai Eterno. Que esta mensagem do Evangelho nos ajude a ser um pouco mais parecidos com o Deus da nossa fé. Meu irmão e minha irmã, concluindo este nosso encontro, é bom que sublinhemos a necessidade de amar como Deus nos amou. Amar com um amor extraordinário. Um amor que não permite que nenhum tipo de limite seja imposto. Amar até mesmo os nossos inimigos. E sermos um pouco parecidos com o Deus da nossa fé. Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai Celeste. Coloquemo-nos diante do Pai Eterno e a Ele façamos a nossa prece. Divino Pai Eterno, Deus de amor e misericórdia, no dia de hoje nos colocamos diante de Ti para Te pedir a graça de saber amar como amou o Teu Filho Jesus, sendo capaz de entregar a Sua própria vida por cada um de nós. Tendo amado os Seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E ajude-nos, Pai Eterno, a ser neste mundo sinais, testemunhas da nossa filiação. Que em nossas palavras e em nossas ações procuremos ser um pouco parecidos contigo na generosidade e no amor. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.